eu tenho vários comentários, alguns são aleatórios, mas acho que são parcelas aí de informação que talvez façam sentido no cômputo geral. Primeiro, em perspectiva histórica, vamos lembrar que a Rússia era irmã, barra prima, barra tia, barra avó de vários países europeus, até o final, meados da Primeira Guerra Mundial, até a Revolução Russa. Ela fazia parte dos grandes acordos, o primeiro, como citou aqui o Lobauer, né, o Acordo de Viena, 1815, a Rússia era partícipe. E ela era um império, já um império mundial importante, uma relevância muito grande, e era irmanada com todos os poderes europeus. Inglaterra, Prússia, Áustria, França, Espanha, Portugal, Rússia. Então existia uma aliança visceral de povo europeu, de compartilhamento, de ethos, vamos dizer assim. À exceção, claro, da questão religiosa, que era um país de religião ortodoxa, cristão ortodoxo, que destoava. E claro que tem todas as etnias e uma série de outras coisas. Mas em termos de organização política, de simbiose com os outros, até o final, até o início do século XX, era um país irmanado. E o que estava acontecendo no início do século XXI, antes da guerra da Ucrânia? A Rússia estava se aproximando da Europa, estava se tornando o maior parceiro comercial de vários países europeus, né, da Itália, da Alemanha. Ninguém queria entrar em conflito com a Rússia porque eles garantiam um gás e recursos naturais com preços muito bons. Estavam alimentando até a economia, a qualidade de vida no Ocidente. A Rússia está virando o maior parceiro. E o que acontece? A OTAN continuou com seus planos expansionistas. E ela continuou querendo cada vez mais fazer subversão política nessa zona de fronteira. Só para a gente rever o mapa aqui. O Ocidente, são todos os países da Europa que nós citamos aqui, né? Vamos incluir agora a Polônia, Hungria, Tchecoslováquia, Iugoslávia. Esses não eram países do Ocidente. Eles eram países que estavam debaixo da cortina de ferro. E a cortina de ferro não era a União Soviética. A União Soviética era ainda mais para o leste ainda, né? Estônia, Letônia, Ucrânia, Bielorrússia, e isso fazia parte da União Soviética. Então esses países que estavam nessa faixa de cortina de ferro era exatamente para proteger e separar esses interesses geopolíticos, tanto do Ocidente quanto da União Soviética. Era chamado de cordão sanitaire. Cordão sanitaire. Então é importante entender isso, porque agora o que acontece? Com o advento da União Europeia, que você tem um mercado comum e uma união monetária, né? Você tem um mercado comum e união monetária, as duas coisas. E a terceira coisa, a OTAN, que é um órgão supranacional de controle de influência bélica ou geopolítica, o que acontece? Uma declaração dessa como da Alemanha, ela é limitada. A Alemanha pode falar ali, e o próprio governo alemão, dentro da Alemanha, está dividido. Esse governo não é forte bastante para fazer uma declaração dessa e dar sequenciamento. É muito provável que perca até lá é parlamentarista, então a qualquer momento, se perder a coalizão sustentadora, que está muito frágil, em declarar guerra, ou declarar sanções, ou declarar... De repente, você cai por terra o governo alemão. Então, o que nós temos aqui? Temos um Ocidente completamente fragilizado pela União Europeia, fragilizado pela OTAN, incapaz de se defender, incapaz de ter política própria. É isso que a gente vê do Ocidente. Você vê os países da cortina de ferro, esses são mais belicosos, porque viveram na cortina de ferro. Então a Polônia tem uma série de problemas ali com a União Soviética, ou com a Rússia especificamente. Você tem a Tchecoslováquia, ou Eslováquia e a Tchequia, né, como separaram os países, que também tem rescaldos aí daquela convivência debaixo da cortina de ferro. Você tem a Iugoslávia, que nunca foi alinhada. Aliás, o Iugoslávia não existe mais, mas você tem os países ali, Sérvia e tal, esses países nunca foram alinhados com a, União, com a questão Só a russa. Sérvia restou, né? A Sérvia, sim, a Sérvia tem uma ortodoxia. Um vínculo ali.
Então você cria aí um mosaico de interesses mais conturbados aí com relação de quem vai apoiar quem. Então é por isso que nós dizemos aqui com muita frequência, o mapa mundial de influência está mudando. O mundo está mais em transição para um novo momento de estabilização que nem sequer se vislumbra. Então estamos aqui talvez no início de um longo período de instabilidade, de anarquia e de instabilidade política mundial, em que os países que mais bem se armam, que mais se preparam para uma situação anárquica, vencem. E vários países já estão se organizando. Aliás, o consumo da defesa de vários países do mundo explodiu. O Brasil é o único que está contendo defesa e desarmando, até querendo assinar, como tem lá na Comissão de Relações Exteriores, a esquerda querendo propor um acordo para o Brasil nunca ter armamento nuclear. E o resto do mundo se armando até os dentes. Você vê todos esses países da Cortina de Ferro, você vê todos os países asiáticos em conflito, você vê a África agora com ascensão, você vê toda a região praticamente da América Latina também com problemas ou internos ou transnacionais de questão do narcotráfico, e o Brasil aqui falando, não, vamos desarmar, vamos conter gastos aqui na questão de defesa. Enfim, nós estamos com um problema grave de posicionamento político antes de fazer o dever de casa, de infraestrutura, de defesa e também, claro, obviamente, que dessa questão econômica. Mas é isso que a gente tem que pontuar aqui. O que seria o melhor para o Brasil? Como é que está o contexto mundial? Eu estou só aludindo aqui, porque a guerra da Ucrânia, ela também tem esse aspecto. Ela é um epicentro, ela é uma guerra de proxy que está se travando dessas grandes placas tectônicas. Se nós podemos falar alguma coisa boa da Ucrânia, é que ela talvez não seja tão autoritária quanto a Bielorrússia. Agora, não é um país que você fala assim, puxa vida, tem um sistema de governo bacana, é semipresidencialista, mas o Zelensky praticamente cancelou as eleições na Ucrânia. Aí você vai lá e vai fazer, não, a Ucrânia é boazinha, o Zelensky é bonzinho, o sistema é bacana, esses são os nossos amigos. Não são também. Então a gente tem que olhar isso com um pente fino muito, muito específico, porque de fato tudo isso que a gente está olhando aqui, acho que a política e a opinião pública ela é muito binária, ou é amigo ou é inimigo, e não tem esses países aí nessa zona cinzenta. E eu coloco, a maior parte do mundo está nessa zona cinzenta, se deve ou não ser uma amizade do Brasil. A maior parte do mundo. Tem alguns, nitidamente, a gente precisa ter amizade e ser um pouco mais alinhado, ao menos do ponto de vista político, porque são movimentos que já fazem parte do nosso ethos interno. Vamos lembrar, aqueles ditadores que apareceram lá, qual é o intercâmbio social que os brasileiros têm com aqueles países, versus o intercâmbio social e cultural que o Brasil e os brasileiros têm com todos os países do Ocidente. Então é isso, para onde que o país vai, é para onde o brasileiro quer que vá. E o brasileiro quer ir para esses países ditatoriais, sem liberdade nenhuma, na mão de um ditador totalmente desqualificado, despreparado, que viola suas próprias leis? Claro que não. Então eu acho que é por aí que a gente tem que começar a pensar também geopoliticamente, porque agora, neste momento, estamos no preâmbulo, estamos no comecinho deste momento de cenário mundial extremamente instável e precisamos olhar para dentro para ver o que a gente quer por fora.